Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos começar agora uma nova playlist só com exercício do Enem de 2023. Vou fazer do caderno azul, tá? E como nós vamos fazer da matemática, os exercícios começarão na matemática do exercício 136 e irá até o 180. Então vamos começar? O primeiro exercício aqui, ó, é um exercício de geometria espacial. Então, vamos ler com calma para entender do que se trata o exercício. Olha só. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro de base medindo 18. Então, vamos parar um pouquinho aqui, ó, nesse ponto, e vamos observar a figura. Então, ele já deu a figura para a gente. Em alguns casos, a gente tem que desenhar, mas nesse caso, não. Ele já deu a figura. Então, aqui, ó, nós temos 36 centímetros de altura e o diâmetro do cone é um cone reto, ou seja, se eu traçar um segmento de reta aqui de altura, vai formar 90 graus com a base, é perpendicular à base, tá? E de 18 centímetros de diâmetro. Já dá para ver também o diâmetro do cortezinho que será feito, porque a imagem já induz nós percebemos que haverá um corte aqui, vai tirar um coninho menor e vai sobrar um tronco de cone. Mas vamos continuar lendo para entender o exercício. Olha só. Em seguida, remove desse cone um cone menor cujo diâmetro da base igual a 6. Então, o diâmetro aqui igual a 6, foi removido esse conezinho menor. Beleza. Obtendo assim um tronco de cone conforme ilustrado na figura. Então, aqui ele deu a ilustração. Só que tem mais coisas. Vamos ler aqui, ó. Nesse caso, toda a questão ela é relevante. Apesar que a imagem resume o que a questão está dizendo, é importante a gente observar algumas coisas. Então, como a imagem já resumiu tudo que está escrito aqui, eu não grifei nada, mas tem algumas informações que é importante ser grifadas. Então, olha só. Em seguida, perfura esse tronco de cone removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros. Então, a figura já mostra isso, ó. Foi cortado aqui o cilindro. Beleza. Cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original, ou seja, ele pega e corta bem rente aqui, ó. Forma um cilindro. Forma um buraco, na verdade, em forma cilíndrica. Dessa forma, ao eixo, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base, que é o que é demonstrado na figura. Isso tudo, gente, é só para verificar o seguinte, é só para deixar claro que o corte não é feito inclinado. Por exemplo, ele poderia inclinar e fazer um cilindro assim, ou um cilindro assim, poderia estar meio torto, mas não, está exatamente perpendicular, está exatamente na mesma altura do tronco de cone. Beleza. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual. Isso é uma informação relevante porque não tem na figura. Então vamos grifar, ó, igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. O que significa isso? Significa que se eu descobrir o volume desse cone ou desse material e eu multiplicar por 0,6, eu descubro quanto de massa ele tem, tá? Então, é 0,6 para cada 1 centímetro cúbico. Então, a cada 1 centímetro cúbico da madeira desse material, ele pesa ou ele tem uma quantidade de massa de 0,6 gramas. Beleza. Utilize 3 como aproximação de π, ou seja, se a gente utilizar π em algum momento, e nós vamos utilizar, a gente pode substituir pelo número 3 e não por 3,14. Qual é a massa em gramas dessa escultura? Então, ele vai estar perguntando a massa, pessoal, mas nós acabamos de perceber por essa leitura que a massa é a última coisa que nós vamos descobrir mesmo, porque a massa depende do volume. Essa interpretação é essencial para resolver o exercício, porque se a massa depende do volume, meu problema agora se torna em resolver e descobrir o volume dessa escultura que ele fez. E aí, voltando um pouco no próprio enunciado, que escultura é essa? É uma escultura em que você pega um cone inteiro, tira um pedaço desse cone, e desse cone, desse tronco de cone que sobrou, você tira também um cilindro. Então, aqui ele fala que, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica. Então, é importante entender que nós queremos a massa, mas a massa depende do volume, e volume de quem? Dessa última figura. Só que, para encontrar essa última figura, eu preciso de algumas coisas, né? Eu preciso saber o volume desse tronco,
menos o volume desse cilindro, porque o cilindro foi retirado. Só que para saber o volume desse tronco, eu vou precisar saber o volume desse cone. Então, se a gente lê de trás para frente, a gente encontra o caminho que nós temos que utilizar para resolver o exercício, que é primeiro, agora, o primeiro, na verdade, é achar o volume do cone. Então, seguindo aqui, ó, acho o volume do cone, depois acho o volume do tronco, sabendo o volume do cone, e pelo volume do tronco, eu acho o volume do cilindro e tiro. O que sobra é o volume que eu quero. E o volume que eu quero não é a resposta. Cuidado, pode ser que o volume dê um desses valores, mas não é a resposta. Porque ao volume eu vou multiplicar 0,6 para encontrar, então, a massa. Sabendo agora o caminho que a gente vai percorrer, vamos resolver o exercício, então. Começando com o desenho. Vocês podem, pessoal, no Enem, fazer aqui os desenhos aqui no cantinho, tá? Sem réguas, porque geralmente não pode utilizar a régua. Não precisa se preocupar em ser exato o desenho, só os cálculos que têm que ser exatos. Contudo, pessoal, eu vou utilizar aqui um desenho que eu fiz para ser mais didático, ok? Então, nós temos essa situação, 36 centímetros de altura. Essa altura do cone não foi medida, eu vou chamar de x, tá? Essa altura do cone menor. O diâmetro, ele fala diâmetro, pessoal, mas a gente vai utilizar, para resolver esse exercício, o raio. Então, eu estou colocando aqui o valor do raio. Se o diâmetro é 6, o raio vale 3. E se o diâmetro do grandão é 18, o raio vale 9, né? Então, sabendo dessas informações, a gente pode descobrir o volume do cone maior. Como eu calculo o volume do cone maior, Wesley? Volume de cone, a gente calcula da seguinte maneira. Vamos lá. Volume de qualquer cone, ele é calculado como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a área da base ela é conhecida, porque se você observar o volume do cone, ó, ele é um círculo, a área da base, e a altura é a altura do próprio cone, tá? Estou fazendo sem régua mesmo. Então, nós temos aqui a altura do cone e nós temos aqui a base, que é um círculo. Beleza? Então, vamos resolver utilizando a área do círculo. Para quem não lembra, a área da base, que é a área do círculo, é πr elevado ao quadrado. Então, vamos resolver utilizando essa fórmula. Volume do cone, então, do cone maior, tá? Vai ser 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes a altura. Agora, vamos substituir os valores. Nossa, Wes, apareceu o π aqui, já posso substituir? Como não é 3,14 e é 3, você já pode substituir. Se quiser usar e deixar ele até o final, também poderia. Mas como é um número exato e vai dar para dividir com esse 3, eu já vou substituir. Então, nós temos 1/3 vezes 3, que vem do π. O raio do grandão, vamos olhar a figura novamente, pessoal. Olha só, o raio do grandão, cuidado, não é 18, é 9, tá? O diâmetro é 18, mas o raio é 9. Então, o raio do grandão vai ser igual a 9 elevado ao quadrado, vezes a altura. A altura, se vocês lembram lá, é igual a 36. Beleza? Inclusive, eu vou deixar aqui ao lado a figura original, olha só. Então, aqui é 18, ou seja, 9, e aqui é 36. Beleza, vamos resolver agora isso daqui, ó. Isso daqui não são contas muito simples. Na verdade, são contas simples, mas são contas demoradas. Só que no Enem, a gente tem que ter uma preocupação com o tempo. Então, por isso eu já substituí o 3, porque já dá para dividir com esse 3, tá? 9 ao quadrado é 81 vezes 36. A gente já começa a perceber aqui, ó, que vai dar muitas contas. Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou deixar, se não tiver jeito, eu vou ter que calcular isso. Mas eu vou deixar assim, ó, 36 e 9 ao quadrado, eu vou deixar 9 elevado ao quadrado vezes 36 como resposta. Nossa, Wesley, que estranho isso. 9 elevado ao quadrado vezes 36, eu vou deixar assim. E aí, mais tarde, eu vou mostrar o porquê deixar assim. Em alguns casos, podem ser benéficos, tá? Vamos voltar ao problema. Qual que é o segundo passo? Achamos o volume do cone. Então, o volume do nosso cone maior, vou colocar aqui, sem fazer muita conta, é 9 elevado ao quadrado vezes 36. O 36 poderia ter sido escrito também como 9 vezes 4, tá? Mas eu vou deixar assim, ó, 9 ao quadrado vezes 36. Agora, vamos olhar e vamos voltar para a questão. Nós temos um cone
e eu vou retirar desse cone um cone menor. Então, esse coninho menor aqui, ó, vai embora. Então, eu preciso calcular o volume dele para jogar fora. Só que para calcular o volume dele, eu preciso, de novo, do raio que eu tenho, é a mesma fórmula, só que eu preciso da altura, e a altura eu não tenho. Então, como eu faço, Wesley, para descobrir essa altura? E aí nós entramos um pouquinho em geometria plana. Então, esse exercício não é um exercício difícil, mas é um exercício trabalhoso. E por ter várias camadas, ele pode ser considerado um exercício difícil, mas não é. Só que tem que lembrar de vários conceitos para resolver cada pedaço do exercício. Então, olha só, nós temos aqui, que triângulo é esse que você criou, Wesley? Se você observar aqui, ó, eu poderia planificar esse desenho como um triângulo, dois triângulos retângulos, um triângulo retângulo aqui e outro aqui bem pequenininho, tá? E aí nós temos, como nós temos dois triângulos que têm 90 graus, esse lado é paralelo a esse raio é paralelo a esse, e esse ângulo é comum aos dois, então nós podemos utilizar a semelhança de triângulos. Olha só, esse ângulo ele é comum no pequeno e no grande. Ao mesmo tempo que esse ângulo é igual a esse, que é 90. Se esse ângulo é igual nos dois e esse ângulo também, o terceiro também será igual. Eu não sei quanto que vale. E a gente não precisa saber também para a resolução desse exercício. Mas se aqui eu pintar de um valor vermelhinho aqui, ó, eu também posso pintar esse de uma forma vermelhinha. Então, aqui nós temos que o ângulo do triângulo menor é igual ao ângulo do triângulo maior. Então, nós temos uma situação de semelhança de triângulos. O que significa isso, semelhança de triângulos, Wesley? Significa que os seus triângulos, eles são proporcionais, tá? Ou seja, o triângulo menor é proporcional ao triângulo maior. Então, 9 está para esse valor, 9 está para 3, na mesma proporção que a altura do grandão, que é 36, está para a altura do menor, que eu chamei de x. Então, eu vou deixar aqui, ó, x está para x. E aí eu caio numa questão de proporcionalidade, quase uma regra de 3. Então, resolvendo esse exercício aqui, ó, vamos lá. 9 dividido por 3, ou eu posso multiplicar em cruz também, não tem nenhum problema. Se você fizer aqui a multiplicação em cruz, inclusive se você tiver dificuldade em por que a gente resolve assim, quando tem uma igualdade, tem um vídeo aqui no canal explicando esse tipo de situação. Vou deixar aqui no cardzinho. Então, olha só, 9 vezes x, 9x. 3 vezes 36 é 3 vezes 36. E aqui, uma dica de ouro, para economizar tempo. Nossa, Wesley, mas eu já tenho, sei lá, 13 minutos de vídeo. Eu vou conseguir fazer isso rápido no Enem? Consegue. É que aqui, como eu estou sendo didático, estou explicando ponto a ponto. Mas se você perceber o caminho que você tem que traçar, o resto é fazer conta de uma forma mais rápida. E para fazer conta de uma forma mais rápida é só treinando com bastante exercício, tá? Então aproveite os próximos vídeos do canal e vai treinando comigo para ver se tem alguma dúvida, pode mandar nos comentários e vai fazendo os exercícios para ir treinando para o Enem. Então olha só, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 36. Se eu dividir ambos os lados por 9, 9 dividido por 9, ele meio que como se ele fosse cortado, ele é dividido. Então eu fico com apenas um valor de x. 3 permanece lá na conta e 36 dividido por 9 dá 4. Então, olha só que bacana essa metodologia. Ao invés de você multiplicar e depois passar o 9 dividindo, né, dividir os dois lados por 9, você pode dividir primeiro, porque aí você fica com 3 vezes 4 igual a 12. Então, você descobre a altura do menor. Então, a altura do menorzinho aqui, ó, é igual a 12. E aí, vamos voltar para a fórmula que a gente tinha feito do cone, porque agora a gente quer calcular o quê? Queremos calcular o cone menor para tirar do cone maior. Então, olha só. Assim como a gente resolveu essa questão do cone maior fazendo 1/3 π r ao quadrado vezes h, eu vou utilizar a mesma fórmula novamente. Então, o volume do cone, só que agora do cone menor, vai ser igual a π, 1/3 de π. Eu posso, inclusive, escrever assim, gente. Ó, tem livro didático que já escreve assim, ao invés de escrever 1/3, ele coloca esse valor dividido por 3, tá? Dá na mesma. Então, nós temos o seguinte, ó, o π vale 3. Nós temos que o raio é igual a 3 elevado ao quadrado e a altura é igual a 12, dividido por 3. Vamos fazer essa continha. Corta o 3 com 3, divide, né?
3 ao quadrado é igual a 9, então nós temos 9, e vezes 12. Nossa, Wesley, de novo você vai deixar assim o volume do cone menor? Por que você já não multiplica? Isso dá para resolver. Realmente dá, mas eu vou deixar assim momentaneamente. E aí vamos observar o que nós temos aqui, ó. Nós temos que o cone maior, ele é o cone maior, vou colocar C+. E o cone menor, volume do cone menor, ele é igual, eu vou colocar C- para cone menor. Esse daqui é 9 vezes 12, e esse daqui é 9 ao quadrado vezes 36. Qual que é a sacada aqui, ó? Para não perder muito tempo com conta. Porque se você levar ao quadrado vezes 36, você vai perder muito mais tempo do que você já perde resolvendo exercícios com tantos detalhes. Então, o que você pode fazer, ó? Quando você vai fazer uma subtração, você consegue colocar coisas em evidências, né? Como assim colocar coisas em evidência? Se tiver alguma dúvida sobre o que é colocar em evidência, tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre polinômios, que explica essa ideia de evidência. Mas, basicamente, eu tenho um 9 aqui e um 9 aqui. E esse 36 ele é múltiplo de 12. Então, esse 36, pessoal, eu poderia escrever da seguinte maneira. Olha só, eu vou escrever... Na verdade, você faz isso de uma forma mais rápida, mas eu vou escrever bem detalhado para vocês entenderem. 9 ao quadrado é 9 vezes 9. 36 é 3 vezes 12. É o triplo de 12, porque se eu pegar 12 mais 12 mais 12 dá 36. E aqui eu tenho 9 vezes 12, tá? Se eu coloco esse 9 e esse 12 em evidência, assim como esse, olha o que acontece. Vou colocar o 9 vezes 12 em evidência. No primeiro, sobra uma conta, 9 vezes 3, que é 27. No segundo, não sobra nada, mas como estou mexendo com multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, no segundo, é como se sobrasse 1. O que você quer dizer com isso, Wesley? Estou querendo dizer que eu tenho 27, 9 vezes 12 aqui, e aqui eu tenho apenas 1, 9 vezes 12. Quando eu coloco 9 vezes 12 em evidência, eu fico com 27 menos 1. Então, você tem aqui ó, que a resposta do volume do maior menos o volume do menor, né, essa quantia de subtração é uma subtração do volume do maior menos o menor. É igual a 9 vezes 12 vezes 26. E aí você olha isso e fala, Wesley, muito estranho esse jeito de fazer, mas tá bom, comprei a ideia. Vamos supor que você comprou a ideia. Vou deixar assim, mas isso daí não é a resposta final ainda, e eu tenho que multiplicar, vai dar muito trampo. Realmente vai. Mas se você resolve da maneira tradicional, também dá certo, só que você viu com números muito grandes. Então, eu estou fazendo aqui de uma maneira que, na teoria, seria mais rápido, tá? Estou explicando devagar para ir didático, mas você poderia fazer de maneira mais rápida, só colocando em evidência. Só que agora, esse problema, como eu disse, ele não é difícil, mas ele é trabalhoso. Por quê? Nós já encontramos o volume do cone. Nossa, encontramos tudo isso, Wesley, mas ainda falta coisa. O que falta fazer? Tirar o volume do cilindro. E como calcula o volume do cilindro? Olha só que bacana. Todo cilindro, ele também tem a ideia do cone, que é a área da base vezes a altura. Só que o cone a gente divide por 3, no cilindro não. Então, o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. E a área da base é um círculo, como nós já vimos no cone. Então, o volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes a altura. E olha só o que vai acontecer. Quando a gente olha para a imagem original aqui, ó, deixa eu pegar a imagem original para mostrar para vocês, para ir mais rápido. A imagem original nos mostra que o raio do cilindro é igual ao raio do cone que já foi embora, que é igual a 3. E a altura do cilindro é igual à altura do cone, que na teoria nós não temos, mas na verdade nós conseguimos calcular. Por quê? Então vamos colocar aqui, ó, o raio é igual a 3. E a altura, Wesley, quanto que vai ser? Se a gente observar o desenho que a gente fez lá atrás, ó, nós descobrimos o valor da altura do cone menor, que era 12. Então, se aqui é 12, pessoal, o volume do cone vai ser 36 menos 12. Quanto que é 36 menos 12? Se eu faço a continha de 36 menos 12 aqui no cantinho,
eu obtenho o número 24. Então, a altura aqui do cone é igual a 24. Consequentemente, a altura do cilindro também é 24. Então, eu tenho que agora o raio vale 3 e a altura vale 24. Vamos lá, então. Então, o volume do cilindro é igual a 3, que é o π, vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 24. Beleza? Aí, de novo, o volume do cilindro vai ser, se eu pegar o 24 e escrever como 2 vezes 12, por que você está fazendo isso, Wesley? Lembra lá atrás que a gente deixou alguma coisa vezes 12? Nós temos que 3 ao quadrado é 9, vezes 12, e ainda sobra 3 vezes 2 aqui, que dá 6. Então, o volume do cilindro seria 6 vezes 9 vezes 12. Mas a gente tinha descoberto uma coisinha lá atrás, né? Mas o que a gente descobriu, pessoal, lá atrás? A gente tinha descoberto, deixa eu virar aqui a folha para mostrar para vocês, que o volume do cone, do tronco de cone, era 9 vezes 12 vezes 26. Vamos virar aqui. Então, quer dizer, o volume do cone, sem ter tirado o cilindro, é igual a 9 vezes 12 vezes 26. Só que o volume do cilindro é igual a 6 vezes 9 vezes 12, que eu vou colocar na ordem, né? 9 debaixo do 9, 12 debaixo do 12, 6 debaixo do 26. Então, o volume do cilindro, se eu venho aqui, ó, e tiro esse cilindro, jogo ele fora, eu obtenho que o volume do cilindro é igual a 9 vezes 12 vezes 6. E agora, Wesley, como eu resolvo isso? Como eu faço para descobrir o volume da escultura, que é finalmente o que a gente quer descobrir? O volume da escultura é uma subtração dos dois, mas, de novo, eu não posso subtrair assim, eu deveria fazer a conta. Só que eu posso, na hora de fazer a subtração, pegar o que tem de igual no primeiro e o que tem de igual no segundo e colocar em evidência. Então, olha só, 9 vezes 12 vezes, abre parênteses, tá? Por que abre parênteses aqui, Wesley? Porque, ó, 9 vezes 12 tem no primeiro e 9 vezes 12 tem no segundo. O que sobra no primeiro? O número 26. E o que sobra no segundo? O número 6. E aí vem a pergunta, pessoal, quanto que é 26 menos 6? Olha que bacana. Eu fico com 9 vezes 12 vezes 20. E essa conta ela não é tão legal de ser feita, mas ela é mais simples de ser feita. Então, agora eu consigo calcular o volume da escultura. Ela é mais simples do que ficar calculando todos, um número vezes 26, depois um número vezes 6, depois subtraindo. Eu sei que para alguns pode causar alguma estranheza, mas é questão de treino em colocar os números em evidência. Para finalizar, então, agora vamos calcular essa conta. Quanto que é 9 vezes 12? Vem no cantinho e faz 9 vezes 12. 2 vezes 9 é 18, 1 vezes 9 é 9, mais 1 é 10, dá 108. Só que agora eu vou fazer vezes 20. Vezes 20, eu posso dobrar o 108, né? 8 vezes 2 é 16, 0 vezes 2 é 0, mais 1 é 1, e 1 vezes 2 é 2, e abaixar esse 0. Então, eu tenho que o volume da escultura, no final, é igual a 2.160. Só que quando a gente volta para o exercício, por isso que é importante, se você sempre puder grifar, a gente relembra que ele não quer saber, pessoal, o volume, ele quer saber a massa. Olha só, qual é a massa em gramas? E a massa a gente grifou aqui, ó, é 0,6 gramas por centímetros cúbicos. O que nós encontramos? O volume em centímetros cúbicos. Então, o volume da escultura de madeira tem, no final, 2.160 centímetros cúbicos. O que falta fazer, então, é multiplicar. Multiplicar o volume da escultura vezes 0,6. Vamos fazer isso? Então, o volume da escultura é 2.160 e a massa é 0,6 por cada volume, por cada centímetro cúbico. Fazendo a multiplicação, pessoal, 0,6, se eu escrever em forma de fração, olha só, posso escrever como 6 dividido por 10. Então, basicamente, multiplicar por 0,6
é multiplicar o valor por 6 e dividir por 10. Contudo, eu posso também, pessoal, dividir primeiro e depois multiplicar. Então, se eu dividir essa conta aqui primeiro, 2.160 dividido por 10, eu posso dividir esse por 10 e esse por 10 e obter o número 216 multiplicado por 6. Vamos lá, então, a continha, tá? 216 vezes 6, multiplicando, eu fico com 6 vezes 6, 36, vai 1. Depois, 1 vezes 6, 6 mais 3, 9. E 2 vezes 6, 12. E pronto, encontramos a massa. A massa do meu objeto é 1.296 exato. Se a gente observar aqui no exercício, a alternativa B, 1.296. Então, pessoal, algumas dicas. Wesley, como eu faço isso de uma forma tão rápida no Enem? Eu não tenho tanto tempo assim. Demorou quase meia hora de vídeo para você explicar. Mas o segredo, galera, é você entender o que o exercício quer, né? Primeiro ele quer pegar um cone, tirar um cone menor, desse tronco que sobra, tirar o cilindro, e aí do volume que eu tenho, calcular a massa, e fazer os cálculos da forma mais rápida possível. Mostrei aqui alguma estratégia que seria não fazendo muitas contas, porque se você for utilizar a calculadora, dá, mas no Enem não tem como calculadora. Mas você pode também fazer as continhas lá no meio, só que a ideia é sempre utilize a maneira que você vai fazer menos contas possíveis. Por quê? A maneira que vai te fazer menos contas, né? A maneira com a qual você utiliza para fazer menos conta fará com que você tende a errar menos. Porque quanto mais conta você tiver para fazer, maior a probabilidade de você errar. E nesse exercício, errar uma vírgula, errar uma continha pode te levar a uma resposta errada, tá? Então, leia com atenção o exercício, grife aquilo que você achar interessante, que você achar que é importante e que não tem na figura, porque a figura sintetiza uma boa parte do enunciado, mas não sintetiza tudo. E depois de ler com atenção e resolver o exercício, não tenha medo de fazer as contas, tá? De você estruturar o exercício. Wesley, não tenho muito tempo para fazer essa conta, então parta para outro exercício, depois volte com a cabeça mais descansada. Às vezes você está lá resolvendo isso de matemática, está com muita conta, não está prestando muita atenção, resolva outro de geometria ou que seja mais simples, depois volte para resolver, tá? Então, questão do Enem 136 resolvida. Vamos para o próximo?